Todo mundo está falando das canetas para emagrecer e parece que finalmente encontraram a solução para a perda de peso. Mas tem uma coisa que quase ninguém fala: essas canetas podem sim ajudar a emagrecer, mas elas não resolvem o principal problema para quem quer perder peso. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Se você está aqui pensando em usar essas canetas ou conhece alguém que está usando, esse vídeo é muito importante. Meu nome é Luiz, eu sou nutricionista e eu trabalho justamente com essas pessoas que querem emagrecer de verdade. Não apenas perder peso por alguns meses, mas construir algo para as suas vidas. E quando o assunto são essas novas medicações, tem muitas informações incompletas circulando por aí. Primeiro, vamos entender uma coisa importante. Essas medicações não são mágicas. Elas foram desenvolvidas inicialmente para o tratamento da diabetes, mas um dos efeitos observados foi a redução de apetite. E foi aí que começaram a ser usadas para emagrecimento. Medicamentos como o Mounjaro, o Ozempic atuam junto a hormônios que aumentam a saciedade. Na prática, a pessoa sente menos fome e acaba comendo menos. E com isso acaba emagrecendo. Ou seja, sim, essas medicações elas podem ajudar no emagrecimento. Mas aqui começa um grande problema. Muitas pessoas olham para isso como uma solução definitiva, como se não fosse necessário mudar mais nada. Não precisa mudar mais hábitos, não precisa mudar a rotina, não precisa mudar a relação com a comida. E aí surge uma expectativa muito perigosa. A ideia de que o medicamento vai resolver tudo. Mas emagrecimento nunca foi apenas sobre o apetite. As canetas elas podem reduzir o apetite, podem facilitar o déficit calórico, mas existe algo que elas não vão fazer. Elas não mudam o comportamento. Elas não mudam a forma como você lida com a ansiedade. Ela não muda como a forma como você reage ao estresse do dia a dia. Elas também não vão mudar a maneira como você organiza a sua alimentação. E também não vão mudar a sua mentalidade, o seu comportamento em relação a comida. Por isso, muitas pessoas emagrecem, perdem peso quando usam essas medicações, mas enfrentam muitas dificuldades quando param de tomá-las. Porque o apetite, ele pode e deve voltar. E quando esse apetite volta, o que ela faz? Acaba voltando para os mesmos hábitos de antes. Se a relação com a comida não mudou, se a rotina continua desorganizada e se a pessoa ainda depende da força de vontade o tempo todo, o peso ele pode voltar. Isso não acontece porque o remédio falhou. Isso acontece porque você não construiu uma base sólida para continuar magra. Então entenda, existe uma verdade muito importante sobre o emagrecimento. O que sustenta o resultado não é o que você faz por alguns meses, é o que você consegue manter por anos. E nenhum medicamento consegue construir isso sozinho, porque emagrecimento sustentável envolve rotina, ambiente, decisões diárias e principalmente aqui, mentalidade. Se sua cabeça continuar a mesma, o resultado dificilmente vai permanecer. Agora, isso não significa que essas canetas, essas medicações não possam ter um papel importante e fundamental no seu emagrecimento. Em alguns casos, sim, elas podem ser ferramentas muito importantes, especialmente quando existe uma indicação médica. Mas a chave é entender que elas são ferramentas e não solução. Elas podem facilitar o seu caminho, mas não substitui o processo que você precisa passar. Aqui com meus pacientes, o foco nunca foi e nunca será apenas a dieta. E também não é apenas no peso. O foco é na construção de hábitos e mudança de mentalidade. Porque quando a mente muda, o comportamento muda. E quando o comportamento muda, o resultado ele vai durar. Por isso eu sempre falo uma frase que define muito o meu trabalho. Eu sou Nutri que vai mudar a sua mente. Porque sem mudar a sua forma de pensar, qualquer estratégia será temporária. Agora eu quero saber de você. Você usaria uma caneta para emagrecer, ou já usou, ou conhece alguém que usou? Deixa aqui no comentário pra gente. E se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais sobre as canetas emagrecedoras, aproveita e se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está tomando ou pensa em aplicar essas canetas emagrecedoras. E fique atento nesse canal, porque toda semana eu trago conteúdos para te ajudar a manter a constância e chegar nos seus resultados. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique ligado para o próximo. Grande abraço!